gente toma um pouquinho de água antes para acalmar o nervosismo. Eu quero agradecer primeiro aí ao Vila e ao Conselho da Igreja pela honra de poder estar aqui à frente. Fiquei muito feliz com o convite do Vila, da Marina, e estou devendo o tema da minha mensagem até agora para a Marina. Você vai ouvir. E é uma honra poder partilhar e compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e tem feito através das nossas vidas. Tem alguns rostinhos aqui que eu conheço e fico muito feliz de vê-los aqui. E enquanto a gente estava cantando, eu sou das artes marciais, mas eu sou um cara extremamente chorão. E eu descobri também que os caras das artes marciais são chorões também, assim como eu. Esse estereótipo de grosso, né, já foi há muito tempo. Enquanto a gente estava cantando aqui, eu me lembrei, minha memória passeou nos meus primeiros anos de convertido, na verdade, no meu primeiro ano de convertido. E o texto que nós vamos compartilhar hoje tem tudo a ver com a minha história. Eu prometo que eu não quero compartilhar a minha história com vocês, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Mas a nossa história não pode estar dissociada daquilo que a palavra de Deus nos chama a viver. E eu louvo a Deus por poder estar nessa perspectiva. Então, não leve a mal se de vez em quando eu tiver que dar uma respirada um pouco mais fundo. Mas o texto de hoje, que nós vamos conversar um pouco, está sobre Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 17. E vamos conversar sobre a temática do apóstolo Paulo no versículo 14, é onde o meu coração, a minha vida e a forma como eu tenho entendido as Escrituras, como Deus tem me mostrado através da leitura da Bíblia, sobre vocação e como viver a nossa vocação, né? Dos versículos 1 ao versículo 17, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Romanos 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nessa noite eu não quero trabalhar o tema justificação pela fé.
Mas eu quero trabalhar dentro de Romanos capítulo 1. Aquilo que movia a vida de Paulo. Aquilo que identificava Paulo como alguém que usava a sua vocação, usava em todo o seu ministério, sabe? Tudo que ele tinha em mãos. E o sentido de vocação de Paulo passa pelo versículo 14. O sentido de vocação de Paulo passa na perspectiva de quando ele olha para a igreja de Roma e diz: eu sou devedor tanto a grego quanto a bárbaro, tanto a sábios como a incultos. E é nessa perspectiva que, enquanto nós cantávamos aqui, eu me lembrei de quando o caminhão da graça me atropelou. Quando a graça de Deus me encontrou numa sexta-feira, numa vigília de oração, numa igreja presbiteriana em Sobradinho, em que Deus se manifestou sobre a minha vida e mudou a minha história naquele dia. E me lembro que em outubro de 1997, aos 15 anos de idade, com uma vida toda destruída, com o coração todo arrebentado, com a mente turbada, com as costas pesadas de tanto pecado, com o desespero batendo a minha porta o tempo todo, Deus então se revelou a mim em Cristo Jesus e mudou a minha história. E nesse dia eu me lembro que a primeira oração, eu fiz 2 orações ao Senhor. A primeira oração foi: Senhor, eu não tenho nada a te oferecer. E eu sei que eu tenho muitos amigos que estão passando pela mesma condição que eu. E eu queria pedir ao Senhor para que o Senhor pudesse receber uma coisa minha. Receba a minha juventude, usa a minha juventude da forma como o Senhor quiser, mas entrega a minha geração para que eu possa pregar o Evangelho. Eu entendi, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida. E quando Jesus Cristo entrou na minha vida, eu lembro claramente de sentir o meu coração sendo esquadrinhado. Eu lembro claramente do meu coração estar sendo vasculhado pelo Espírito Santo de Deus e desentulhando a minha alma dos meus pecados. Eu entendi o que era, receber de Cristo, o fardo dele, que era leve, e o jugo que era suave. E eu disse: Senhor, eu tenho muitos amigos que precisam disso. Então recebe a minha juventude, usa a minha vida. E eu fiz essa oração, e logo depois eu fiz uma segunda oração dizendo: Deus, eu sei como o Senhor me encontrou e eu não quero voltar mais para lá. Então eu peço que o Senhor tire a minha vida, se um dia a minha vida for um instrumento para poder envergonhar o Evangelho. Eu peço que o Senhor não me permita viver se a minha vida em algum momento for envergonhar o Evangelho. E essas 2 orações eu tenho feito dia após dia ao Senhor. A da juventude eu já estou passando dela. Eu entendi que não era a minha juventude, mas a minha vida. Mas a oração de não envergonhar o Evangelho eu continuo mantendo ao Senhor todos os dias, dizendo: Deus, não me permita envergonhar o Evangelho. O apóstolo Paulo está na casa de Gaio. Um inverno rigoroso na cidade de Corinto, quando ele decide escrever essa carta aos nossos irmãos em Roma. Paulo já tinha pregado o Evangelho a todas as cidades que ladeavam o mar Egeu. E ele então decidiu que iria atravessar Roma e queria ir para a Europa, entrar dentro da Europa ali, na verdade, para a Espanha, que era uma das áreas do Império Romano mais antigas. E ele queria entrar passar por Roma para ir para a Espanha, para a sua 4ª viagem missionária. E ao escrever aos irmãos de Roma, uma igreja que nós não sabemos quem fundou. Há 2 possibilidades ditas pelos estudiosos. Uma, que essa igreja foi formada pelos irmãos que ouviram o Evangelho no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2.
E uma outra linha que diz que o apóstolo, que ela surgiu a partir dessas viagens missionárias de Paulo e Barnabé, e nessas viagens, as pessoas que foram conhecendo Jesus, eles voltaram para Roma, e ao chegar em Roma, eles instauraram a igreja cristã em Roma. Eu não posso afirmar qual seja a verdade nesse sentido. Quais as duas opções podem ser realmente efetivo? Uma coisa é certa, a igreja de Roma não foi criada, não foi instaurada por apóstolos ou por os discípulos de Jesus, assim, que nós conhecemos mais facilmente nas Escrituras. Ela iniciou com um grupo de irmãos que entenderam o Evangelho na caminhada, e quando Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta para uma igreja que já está lá, e ele fica muito feliz de saber que a igreja em Roma está crescendo. Que essa igreja surgiu porque o movimento cristão, o movimento missionário, ele é um movimento que parte do coração de Deus, e a partir do coração de Deus ninguém pode segurar. E ele diz: eu vou passar por vocês, o meu desejo é conhecer vocês, é estar com vocês, e daí eu quero passar para outros lugares. E ele então escreve por que ele deseja passar em Roma. E a nossa vocação, segundo Paulo, ela passa por algumas verdades e alguns entendimentos que eu e você precisamos ter. O primeiro entendimento é que quando Paulo sente o chamado dele, quando Paulo entende, em Atos capítulo 9, quando ele cai literalmente do cavalo, a caminho de Damasco, e quando o Senhor diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: a quem eu estou perseguindo, Senhor? Quem é o Senhor? Ele diz: sou Jesus a quem tu persegues. A história de Paulo começa em Atos capítulo 7, 8, quando Estevão é levado para fazer o seu depoimento diante dos judeus e dos doutores da lei, e lá ele é apedrejado. Em Atos capítulo 7 diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Atos capítulo 8, esse Saulo com sangue, com desejo de sangue dos cristãos, ele diz assim, ele pede cartas de recomendação, cartas para que ele possa prender os da seita do caminho. E ele vai até Damasco. Ele quer ir até onde ouvir notícias dos irmãos da seita do caminho, dos judeus da seita do caminho. Mas no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus. E Paulo fala desse encontro de Jesus em várias das suas cartas. E a sensação, a identidade de Paulo define a perspectiva dele de vocação. Ele diz: eu, Paulo, fui perseguidor de cristãos. Eu, Júlio, entendi em outubro de 97 que eu vivia morto nos meus delitos e pecados. E que eu tinha uma identidade que foi mudada quando Jesus Cristo entrou na minha vida. E Paulo entendeu isso também, que a lente que ele olhava os profetas e a Torá, a lente a qual ele lia as escrituras do seu tempo, essa lente estava embaçada, essa lente estava suja. Era impossível Paulo enxergar com clareza a partir das lentes da lei que ele tinha, da forma como ele foi criado. E ele então entende, a partir desse encontro com Cristo, que a sua identidade mudou também. Ele deixa de ser um judeu fariseu e ele passa a ser um discípulo de Jesus Cristo. Ele entende que ele também estava morto nos seus delitos e pecados. Ele entende que a sua vida e a sua identidade como fariseu não poderia definir a vida dele, porque a lei não poderia dar a ele vida, a lei só poderia dar a ele morte e condenação, e esfregar na cara dele quão pecador ele era. E o livro de Romanos, nós vamos ver nos seus
9 primeiros capítulos aqui, claramente essa perspectiva de como Paulo faz a contraposição lei e graça, lei e justificação, Cristo e lei, e como ele enxerga essa perspectiva. E uma coisa é certa, Paulo vai dizer, olha, a lei vai nos condenar. Se a sua lente for a lente que eu tinha. Por quê? Porque essa igreja está crescendo. Lógico que ela começou com judeus cristãos. Mas agora, em sua maioria, esta igreja é composta de gentios. E gentil era todo aquele que não era judeu. E Paulo então escreve esses irmãos em Roma, dizendo para eles, olha, se vocês aplicarem literalmente o que o judaísmo trouxe para nós até agora, dentro da perspectiva do farisaísmo ou de qualquer leitura que não seja a partir de Cristo, vocês vão estar equivocados. Vocês vão voltar ao peso de condenação. Então Paulo diz, versículo 1, Paulo, servo de Jesus. Antes ele era servo de Moisés. Nós vemos os judeus falarem isso várias vezes para Jesus Cristo. Nós seguimos a Moisés. Agora Paulo diz, não, eu sou escravo de Cristo. O que Paulo nos diz é que a vida dele deixa de ser dele e passa a ser plenamente de Cristo Jesus. E toda vez que eu leio o versículo 1 de Romanos e as muitas cartas que Paulo abre dizendo, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, eu me lembro do movimento moraviano. Movimento moraviano. Final do século XVI, século XVII, entrando no século XVII. Um jovem encontra-se, tem a sua vida transformada por Jesus, e ele, dono de um condado, dono de uma vasta região, chamada Morávia, decide então que aqueles que estão no seu condado, muitos deles refugiados, perseguidos por conta da reforma protestante, outros porque encontraram ali um refúgio mesmo, um local para trabalhar, para viver. Ele então decide que todos os que moravam lá, iriam viver as disciplinas espirituais. Todos os dias se encontrariam para orar e ler a Bíblia, pelo menos 2 vezes ao dia. E ele decide que isso seria um marco daquele lugar. Na Morávia, habitavam cerca de 3.000 pessoas naqueles tempos. Então um irmão decidiu, o nome desse jovem, Zinzendorf, quase um trava-línguas, mas está valendo, né? Então esse jovem decide fazer isso, e no meio desse processo, um dos irmãos teve uma ideia, vamos fazer uma oração de 24 horas. A gente faz uma escala, passaremos 24 horas orando. Pasme, essa escala durou 100 anos, ininterruptamente. Os moravianos enviaram mais missionários para o mundo. Nesses 100 anos, do que nós, juntando Estados Unidos, América do Sul e outros lugares no continente americano, enviamos nos últimos 200 anos. Por que isso me lembrou a Morávia? Porque há uma história de 2 jovens moravianos. Os moravianos e os seus jovens eram criados estudando medicina, agronomia, estudando literatura, teologia, para que eles pudessem exercer as suas atividades no campo missionário. E 2 jovens descobriram uma ilha de cerca de 5.000 escravos que ainda não tinham
contato com Jesus Cristo, com o Evangelho. Eles foram até o dono dessa ilha, mas surpreendidos de que esse dono não era um cara cristão e não queria cristãos missionários na sua ilha, eles fizeram então uma proposta para o dono da ilha. Nós não queremos entrar então como missionários, mas podemos entrar como escravos. Jovens entre 21 e 24 anos. E se venderam como escravos. Perguntaram qual o preço de um escravo. Nós queremos os vender. E eles pegaram então esse dinheiro. Depositaram para que outros missionários moravianos pudessem partir para os seus projetos missionários. E no dia em que eles foram embora para esta ilha, algumas pessoas perguntaram para eles, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? E eles responderam, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. Paulo, servo de Jesus, entendeu que a vida dele só tinha sentido enquanto estivesse nas mãos do seu mestre. E esse chamado não é um chamado único de Paulo, porque Cristo diz isso. Se você ama mais o seu pai e sua mãe, mais a sua vida do que a mim, você não é digno de mim. Se você quer ganhar a vida, perca a sua vida. Tome a sua cruz e siga-me. Paulo nos mostra que a primeira perspectiva de um vocacionado é entender que a sua vida não pertence mais a ele, mas está nas mãos integralmente de Jesus Cristo. Isso muda a nossa forma de ver o mundo. Isso muda a nossa forma de ser e existir no mundo. Sabe por quê, queridos? Eu vou dar um toque aí para você, pai, mãe, que tem filhos estudando para o vestibular, filhos fazendo concursos. E você tem falado para o seu filho, não, você tem que fazer isso mesmo, porque você precisa de uma estabilidade. Você precisa de estabilidade, você precisa de estabilidade. Você que tem falado para o seu filho, não, escolha esse curso, porque esse curso vai te promover. Eu quero te dar uma dica a partir do apóstolo Paulo. Primeiro, não faça isso. Porque quando você dá aos seus filhos essa perspectiva, você está ignorando que a vida dos seus filhos pertence ao Senhor Jesus. E que se os seus filhos realmente tiverem um encontro com Jesus, a perspectiva deles escolherem uma profissão ou entrarem dentro de um estabelecimento público como profissional, não está ligado à estabilidade, não está ligado ao dinheiro, não está ligado ao status, mas está conectado à glória de Deus e como eles podem servir a Jesus aonde eles estão. É onde você tem que perguntar para o seu filho, por que você está escolhendo a carreira bancária? Por que você está escolhendo a carreira do Ministério Público da União? Por que você está escolhendo o curso de medicina, direito? E pergunte seriamente aos seus filhos. Se eles responderem, porque isso dá dinheiro, chore na presença de Deus. Rasgue as suas vestes, não, rasgue o seu coração. Ponha pano de saco e cinza na cabeça. E clame, Deus, mude os nossos filhos. Mude os meus filhos. Porque essa não é a visão correta. Que eles enxerguem a vida deles como escravos de Jesus. Como alguém que escolhe toma decisões da sua vida a partir do que o mestre deseja, não a partir do que eles acham que é bom. Porque isso é um falso ídolo. Que nós temos que combater todos os dias. Em todos os momentos, isso não pode entrar no coração da igreja. Isso não pode passar na sua casa. Fica uma dica do reverendo Jeremias Pereira, que uma vez falando para nós, numa das suas mensagens, diz, os nossos filhos, eles não se perdem na faculdade. Os nossos filhos não se perdem nas escolas, ou na rua, ou entre vários outros grupos. Os nossos filhos se perdem dentro de casa.
quando nós deixamos esses valores entrar no coração deles e nós não rebatemos com a palavra de Deus. Nós não dizemos para os nossos filhos: a profissão sua precisa passar, a sua decisão precisa ser passada pela glória de Deus. Deus será glorificado. Deus será glorificado. Paulo deixa muito claro que a identidade de um vocacionado é de servo de Jesus, escravo, algemado em Cristo. A vida desse escravo é na perspectiva do que o Senhor quer, do que o Senhor deseja. Paulo diz isso porque ele sabe o que é ter sido escravo da lei. E agora ele decidiu que a vida dele vai ser representada, vai existir para representar a vida de Cristo. Isso me faz lembrar a história de um homem chamado David Livingstone. David Livingstone é uma história de EBF das igrejas presbiterianas. 22 anos que eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, há 22 anos eu vejo em quase todas as EBFs a história do homem que mapeou a África para a rainha da Inglaterra e que foi um grande missionário na África. David Livingstone decidiu que ele iria mapear a África, encontrando ele queria chegar na nascente do rio Nilo. E por onde esse homem passou, ele pregou o evangelho de tal forma que ao ficar cerca de 4 ou 6 meses sem entrar em contato por cartas com o Império Britânico, a rainha decide então enviar um grupo de soldados e missionários para buscarem David Livingstone e saberem onde esse homem estava. E por onde esse homem passou, os missionários faziam algumas perguntas para os habitantes daquela região. E começavam a pregar o evangelho dizendo: vocês precisam conhecer Jesus. Jesus é um cara que ama as pessoas. Jesus é assim, Jesus é desse jeito. E eles disseram: nós conhecemos Jesus. Ele esteve conosco. Ele esteve aqui. Os missionários: não, isso é impossível. Jesus viveu há quase 2000 anos atrás. Não, mas ele esteve aqui conosco. Ele está procurando aonde o grande rio nasce. Eles estavam falando da vida de David Livingstone. Homens que entendem as suas vocações a partir da identidade deles em Cristo Jesus e que tudo que eles têm, tudo que eles são, só e existe porque Jesus Cristo precisa ser glorificado. Vivem assim. Vivem como os filhos da Morávia. Vivem como David Livingstone. E é nessa perspectiva que Paulo diz que nós precisamos olhar as nossas vocações. Numa perspectiva de que um vocacionado, ele entende a mensagem do Evangelho na perspectiva de ser um devedor. A palavra devedor aqui, entre muitos significados, traz a perspectiva de uma dívida moral. Paulo olha para os gentios e entende que ele perdeu muito tempo achando que só os judeus eram salvos. Só aqueles que tinham contato com a lei e que exerciam os 10 mandamentos ali de forma cabal é que poderiam ser salvos, mais ninguém. Em que os outros povos, as outras nações se dobrariam para Israel. Em que o seu Messias iria vir montado num cavalo de guerra, ia subjugar todos os demais impérios. E é nessa perspectiva que Paulo entende, olha, ele vê, eu entendi o Evangelho. E eu entendi que o Evangelho não é isso. As boas novas, elas vêm carregadas de poder de Deus. Ela vem carregada com a graça. Ela vem carregada com a justificação que não depende de mim. Eu fui justificado. Eu não me justifiquei. Eu fui justificado.
E ele entende que quando esse evangelho molda os nossos corações, e aí Jonathan Edwards diz que se o evangelho ele ficar só na nossa cabeça, ele não entrar nos nossos corações, ele não vai mover as nossas vidas. Ele pode te fazer um membro da Igreja Presbiteriana do Guará, você pode dizer que você é reformado, calvinista, você pode ter na sua árvore genealógica, vir ascendendo de John Knox, fundador do presbiterianismo no mundo, mas se o evangelho não sair da sua cabeça e não entrar no seu coração, ele não vai mover sua vida. A isso Jonathan Edwards chama afetos da graça. É quando o evangelho ele entra na sua vida, ele move as suas emoções. E eu me lembro da minha primeira conferência missionária. Me lembro o pastor que estava falando, o pastor Estevão. E o pastor Estevão tinha um projeto maravilhoso em Guiné-Bissau. E quando ele começou a contar as histórias que ele vivia lá em Guiné-Bissau, eu me lembro que estava sentado num dos bancos do fundo, porque adolescente gosta do fundão, não senta na frente não, porque se conversar o pastor fica chamando a atenção, pô. Aí não dá. Eu estava lá no fundo. E eu comecei a tremer por dentro. Falei, o que esse cara está falando? Eu quero viver isso. Eu preciso experimentar isso que ele está falando. Eu preciso experimentar o que esse cara está falando. E eu comecei a chorar, a ponto que as pessoas achavam que eu estava tendo algum problema, alguma coisa assim. E aí eu me levantei para não constranger, para não atrapalhar lá o culto. Eu me levantei e eu me lembro que eu fui para a secretaria da igreja. Eu tinha acesso à secretaria, eu sentei. E eu chorei copiosamente, dizendo, Deus, a minha vida só tem sentido se eu viver isso. E eu me lembro de Deus falando ao meu coração, filho, eu estou te chamando para isso. Naquele dia, então, eu tomei uma decisão, cheguei para o meu pastor e falei assim, pastor, eu quero ser missionário. Em 1998. Eu tinha meses de conversão. Assim, eu quero ser missionário. Ele falou assim, rapaz, demora mais um tempinho aí, a gente vai conversando. E eu me lembro que o meu pastor na época falou assim, cara, como é que você é na sua escola? Eu falei, sou um 007. Pior, eu dou mau testemunho pra caramba, pastor. Reprovei o ano passado, falei para ele, reprovei o segundo ano do ensino médio. Esse ano eu comecei bem. Eu falei assim, então comece a evangelizar na sua escola. E eu aprendi a tocar violão, eu confesso para os irmãos que eu aprendi a tocar violão para poder arrumar namorada. Não posso mentir. Eu sabia algumas notas e usava essas notas para benefício próprio. Essa primeira coisa que Jesus Cristo falou para mim foi, agora você vai pegar essas notas que você sabe, você vai usar para mim. Eu decidi então fazer parte do clubinho de evangelismo da minha escola. Foi então quando eu conheci a Mocidade para Cristo. E em um mês, 2 meses, eu estava trabalhando como um dos líderes do clubinho. Eu me lembro que quando nós começamos a nos reunir, nós tínhamos umas 10 pessoas, quase todos crentes. Nos reuníamos no canto do pátio. Mas naquele ano Deus decidiu dar para nós uma alegria enorme de terminarmos o nosso ano com quase 100 pessoas se reunindo no pátio. Agora todos os outros grupos estavam no canto. Nós estávamos no meio. Vi muitas pessoas entregarem a vida para Jesus. E eu falei para Deus naquele dia, falei, Senhor, eu entendi que o Senhor me chamou para isso. Então eu comecei a orar ao Senhor por minha escola. Eu tinha amigos satanistas, eu tinha amigos ateus, à toa.
Eu tinha amigo de todo jeito. De todo jeito. Falei, Senhor, eu quero ser instrumento. E eu comecei a tocar violão. Eu cantava. Essa minha voz de locutor, você imagina eu cantando, né? Mas está valendo. Deus usa. Eu me lembro que nós formamos uma banda. Eu falei, Deus, eu sou devedor a essa galera. Porque quando eu estava no mundão, quando eu estava nos meus pecados, eu induzi muitos deles a pecarem também. Agora eu sou devedor a eles. Eu sei de uma mensagem que pode mudar a nossa vida. E ao montar essa banda, eu me lembro que nós tocamos na escola. Mas antes de tocar, houve um processo. A escola não deixava que bandas tocassem assim. Eu falei assim, então nós vamos montar o Grêmio Estudantil. E nós vamos fazer a nossa primeira feira de arte moderna. E vamos ter música, nós vamos ter teatro, nós vamos ter dança, nós vamos ter pichação aqui, o que puder. Grafite, curso de balão, o que tiver, nós vamos fazer na Semana de Arte Moderna. A diretora, que era da área de artes visuais e cênicas, ela disse, não, beleza, topo com vocês. Nós inserimos então a nossa banda. Participamos do processo de toda a organização disso. Mas eu tinha um intuito, eu quero orar por todos os alunos dessa escola. No último dia, a minha banda foi a última banda porque o coordenador não acreditava na minha banda. Ele disse, você vai tocar uma música só. Conhecia gente, né? Nós ensaiamos 3 músicas. Só 3 também. E aí eu toquei a primeira música. O coordenador falou assim, não foi tão mal não, toca a segunda. Toquei a segunda música. Ele toca a terceira. Eu falei assim, rapaz, se ele pedir uma quarta, eu vou ter que repetir a primeira. E então eu toquei a terceira música. Como eu tinha que encerrar o evento, eu falei, olha, vocês gostaram de tudo que aconteceu aqui? O pessoal falou, gostamos. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há alguém que impulsionou o nosso coração para fazer isso aqui. Ele é quem deu ao homem a criatividade para essa expressão tão bonita de arte que a gente viveu nesses dias. E eu queria fazer uma coisa, eu queria honrar esse cara. Eu queria que todos vocês aqui baixassem suas cabeças. Eu quero orar, abençoando a sua vida. E ao mesmo tempo agradecendo a Deus, o Criador de toda essa beleza que nós passamos aqui. Queridos, para minha surpresa, eu vi uma escola baixar a cabeça. Tem um amigo meu que gravou o vídeo. Eu me lembro que enquanto eu falava, tinha um amigo meu que era ateu, que tinha um maluco que estava tocando terror, vou fazer isso não. Ele cutucou e falou assim, mano, baixa a cabeça, rapaz, olha a falta de respeito. Mas ele era ateu. Mas esse amigo baixou a cabeça, fechou os olhos. E naquele dia eu orei com toda a minha escola. Sou devedor. Paulo diz, eu sou devedor a gregos e a bárbaros. De um evangelho que pode transformar todas as nações. O meu Deus não é um Deus exclusivo dos judeus, o meu Deus é o Senhor das nações. A minha visão a partir de Abraão, numa perspectiva só de Isaac e o povo de Israel como povo escolhido ali, estava errada. A minha perspectiva agora é do Abraão, que Deus fez uma aliança com ele para que todas as famílias da terra sejam benditas. Isso inclui vocês, gentios. Inclui vocês que não têm a filosofia grega, ou não têm a língua grega, ou não têm os costumes gregos também, são chamados de bárbaros. E quando nós vivemos nessa perspectiva, eu só consigo me lembrar de homens como John Knox,
fundador do presbiterianismo no mundo. Se eu e você hoje estamos sentados aqui, é porque um homem decidiu fazer uma oração poderosa ao Senhor todos os dias. Deus, me dá a Escócia, eu tiro a minha vida. Me dá a Escócia ou eu morro, Deus. E Deus deu a Escócia a esse homem. Era tamanho o coração desse homem em oração, que a rainha regente do seu tempo, a rainha da Escócia, cujo apelido era Maria Sanguinária, chegava a dizer claramente: eu não tenho medo de nenhum regimento inglês, mas eu temo as orações e a pregação de um homem, eu temo as orações de John Knox. E como não temer a oração de um cara que diz: Deus, me dá a Escócia ou eu morro. E Deus deu a Escócia a John Knox. E por essa oração e por esse empenho desse homem, que entendeu que ele era devedor ao seu país, o Evangelho migra, séculos depois, para a Nova Inglaterra. Chega lá nos Estados Unidos. E alcança, num momento de um avivamento nos Estados Unidos, o coração de um jovem. Um jovem que entendeu que a vida dele e tudo aquilo que Deus deu a ele até aquele momento era para glorificar a Deus. E o nome desse jovem é Ashbel Green Simonton. E ele decide então negar todos os convites para as grandes igrejas do seu tempo. Um jovem brilhante, um grande teólogo, um dos melhores, se não o melhor da sua turma, decidiu no seu coração que ele não ficaria nos Estados Unidos, e Deus deu a ele um amor tremendo a um país chamado Brasil. E se eu e você estamos sentados aqui, é porque um jovem nos Estados Unidos, chamado Ashbel Green Simonton, disse: eu sou devedor do Evangelho naquele lugar. Se você for ler os diários de Simonton, um dos choros de Simonton dos seus 6 primeiros meses é não ter ainda aprendido português. Porque ele não queria pregar o Evangelho mais para ingleses ou americanos. Ele queria pregar o Evangelho para brasileiros. E eu e você somos frutos do coração de um jovem que disse: eu sou devedor tanto a brasileiros, quanto a americanos e brasileiros do Evangelho. A luta entrou na minha vida por um processo gracioso de Deus. A luta entrou na minha vida para trabalhar a minha ira, a minha raiva. Foi algo que Deus decidiu me dar para me dar uma terapia. Eu quero dizer para você, pai, mãe, para você, membro da igreja, não confunda a arte marcial com violência, com agressividade. A arte marcial, longe disso. Se ela estiver nas mãos de um professor que entendeu a filosofia da arte marcial, e se estiver nas mãos de um professor que entendeu o Evangelho que transforma, isso pode mudar vidas. E eu vi isso acontecendo com muitos jovens dentro de um bairro de periferia, cuja violência era a marca desse bairro. Que o maior orgulho desse bairro foi ter gravado Faroeste Caboclo. E é nessa perspectiva que a luta entrou na minha vida. Deus colocou a luta no início para me tratar, e depois, quando eu entendi que aquilo podia mudar vidas, sendo associado com o Evangelho, falei: Deus, eu vou usar isso também. E é nessa perspectiva que nós decidimos ir lá para o Jardim ABC. Eu era pastor da Igreja Presbiteriana Nacional, pastor de jovens e adolescentes lá. Já tinha sido renovado para continuar mais um ano. E então, no meu presbitério, na época, a igreja do Jardim ABC ficou vaga. O pastor decidiu ir embora. E houve uma reunião do presbitério que foi urgente para decidir como que faria para levar um pastor para lá.
Naquele dia, Deus falou para mim: filho, você se lembra do que você disse para mim quando você tinha 15 anos de idade? Eu falei: eu lembro, Senhor. Eu estou querendo fazer valer o seu voto. Eu falei: então, Senhor, coloca no coração dos meus líderes. Falei com o meu pastor na época, o pastor Obedes. Falei com o conselho, então o pastor Obedes e o conselho me liberaram. Sempre nos apoiaram no Jardim ABC. As pessoas me perguntavam: bicho, mas você vai ficar lá, vai viajar 50 km da sua casa até lá todos os dias? E todos os dias não, eu vou ter um dia de folga, né, mano? Mas eu vou. Eu me lembro do primeiro dia, quando eu cheguei e abri as portas daquela igreja, e eu chorei ao Senhor. E Deus, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui nesse bairro. Mas eu sei que o Senhor me trouxe para cá. O Senhor me deu um projeto. Começamos então o projeto de luta. Eu comecei com 4 alunos. Em um ano eu já tinha 40 alunos. No segundo ano nós juntamos com um projeto de jiu-jitsu, passamos para quase 200 alunos. No final desse segundo ano, nós dobramos para 400 alunos. As 2 escolas do bairro pediram para que nós entrássemos nelas para podermos dar aula para os seus alunos, e nós entramos. A igreja no início não entendeu. Como assim E quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo a minha igreja na época, eu estou falando a igreja evangélica da região não entendeu. Como assim? Luta dentro da igreja? E era assim mesmo, é um tatame de segunda a sexta. O pau quebrava lá, né, literalmente. As paredes sujas. E eu me lembro que alguns irmãos externos me chamavam de herege, liberal, e os internos diziam: poxa, pastor, mas vai sujar a igreja, vai quebrar. E eu falava para os irmãos: meus irmãos, cada sujeira dessa na parede é a marca da graça de Deus na vida desses meninos. Eu lembro, queridos, e eu vou falar, eu nunca fui um atleta brilhante. Eu não fui o melhor aluno do meu professor. Mas esses 4 anos do Jardim ABC me fizeram ter a alegria de ser o primeiro professor formado pelo meu mestre a ter mais de 20 atletas medalhistas em campeonato brasileiro. Eu tive, nesses tempos, cerca de 200 medalhas de brasiliense. E eu tive a oportunidade de ver 2 alunos serem campeões sul-americanos, nos quais a primeira viagem de avião deles foi para fora do país. Mas isso não tem nada a ver comigo. Não numa perspectiva de que eu seja o melhor professor, não. Eu só entendi uma coisa: eu sou devedor. É o que a Bíblia fala no Antigo Testamento: uma geração testifica a outra geração a glória de Deus. Eu sou devedor à próxima geração de falar para eles o que Deus fez na minha vida, o que Ele pode fazer na próxima geração. Eu entendi que o Evangelho transforma. Mas eu dizia para esses meninos: olha, não é o sandal, o jiu-jitsu pode mudar. E lá nós tivemos campeões mundiais, campeões pan-americanos de jiu-jitsu, campeões brasileiros e uma série de coisas. Mas eu dizia para eles: o jiu-jitsu e o sandal pode mudar a sua condição financeira, pode mudar a sua condição social, mas ele nunca vai mudar a sua condição espiritual. O sandal e o jiu-jitsu não vai tirar você do inferno. Pode tirar você da favela, pode tirar você de um contexto de educação ruim, mas não vai te tirar do inferno. Quem te tira do inferno é Jesus Cristo, do qual eu quero dizer para vocês: Ele pode mudar a sua vida porque Ele mudou a minha. E essa perspectiva, queridos, precisa permear os nossos corações. Nós somos devedores. Eu me lembro de um jovem, da história de um pré-adolescente, que saiu dos Estados Unidos com uma professora junto de um grupo de
outras crianças e pré-adolescentes que foram visitar a Inglaterra e entraram na casa de John Wesley. E a professora, enquanto apresentava a casa de John Wesley, entrou no quarto de John Wesley e dizem que lá no quarto dele tem as marcas dos joelhos, aonde ele todos os dias se ajoelhava para orar. E diz, olha, ela falava assim, é aqui que John Wesley orava. É aqui que John Wesley orava. Então essa professora sai com um grupo de alunos e vai para outros cômodos da casa de John Wesley, que não é muito grande, porque ele era um cara muito simples. Mas ao terminar a explanação da história e da vida de John Wesley, ela sente falta de um aluno. E vai então procurar esse aluno nos cômodos da casa, e ela para no quarto de John Wesley e tinha um menino de 11 anos, dobrado em cima das marcas dos joelhos de John Wesley, batendo no peito e dizendo, Deus faz de novo, faz através da minha vida. O que o Senhor fez aqui na Inglaterra, através da vida de John Wesley, faz de novo. Eu abro mão, Senhor, de tudo aquilo que os meus pais têm sonhado, da vida profissional que o meu pai e minha mãe têm dito que eu tenho que seguir. Eu abro mão de toda uma história, mas faz no meu país, faz através da minha vida o que o Senhor fez na vida de John Wesley e na Inglaterra dos tempos de John Wesley. Então a professora espera esse menino terminar de orar e diz, Billy, vem filho, para cá. E ela estava falando de Billy Graham, o maior evangelista que os Estados Unidos teve. Um garoto de 11 anos que disse, Deus faz de novo. Que ele entendeu que ele era devedor ao seu país, da mensagem que podia transformar a sua história. Eu fico vendo os irmãos das igrejas digladiando-se nas redes sociais. Eu fico vendo a igreja brigando nos grupos de WhatsApp por conta de posicionamento político. E fica a dica para você, meu irmão, que gosta de ficar se debatendo aí, se digladiando, que está de cara virada para outro irmão por conta das posições políticas desse país, acreditando que fulano vai salvar o país, acreditando que o outro que vai salvar. Deixa eu te falar uma coisa. A dívida desse país só vai ser sanada quando a igreja voltar os seus olhos para Deus. Quando a igreja entender que ela é a devedora, a dívida é nossa. A dívida não é do partido X, a dívida não é do partido Y, não é de direita, não é de esquerda, a dívida é da igreja. Nós somos devedores e nós precisamos pagar essa dívida. Então não perde o seu tempo gritando nas suas redes sociais, militando ou militarizando as suas redes sociais. Vai para o seu quarto e entende que a dívida é sua. Se você não bater o peito e dizer, Deus faz através de mim, não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Amoedo, Boulos, ou qualquer outro que subir naquela cadeira. Marina, não vai ser. Se a igreja não entender a vocação dela, se você não entender que você como dona de casa, você como mãe, você como esposa, ou você como marido, você como profissional, você mulher como profissional, você como médico, você como advogado, você como funcionário público, você como estudante, se você não entender que você precisa pagar essa dívida, que eu preciso pagar essa dívida, ninguém lá que vai sentar na cadeira do executivo, legislativo, vai poder mudar essa história. Porque a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é se o partido de esquerda ou de direita, não, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu já fiz curso de palhaço. Eu já trabalhei com um monte de coisa para poder alcançar o Evangelho. Já tive um monte de treinamento. Mas no início do mês de agosto, na metade do mês de agosto, eu sentei pela primeira vez. Eu sentei numa
cadeira de universitário depois de década. Eu comecei a fazer o curso de psicologia no meu primeiro dia. Eu me sentei, sabe qual foi a reação que eu tive ao olhar a minha turma? Fiquei pensando que para essa turma não vai funcionar a arte marcial. Não adianta eu fazer a propaganda da arte marcial. Nessa turma, não adianta nenhuma das estratégias que eu já aprendi. Eu me senti um ET. E ao sair dali naquele dia, eu disse, Senhor, como eu vou poder ser teu instrumento nesse lugar? E tudo que eu sei não vai funcionar aqui dentro. Tudo que eu uso como estratégia hoje não funciona dentro dessa sala de aula. Isso me faz lembrar da história que o reverendo Marcelo Gualberto contou para a gente. Que está linkado ao que Paulo diz quando ele fala assim, olha, quando eu e você entendemos que somos devedores, entendemos por conta do Evangelho que é poder de Deus. E a palavra poder aqui está linkada a Atos capítulo 1, quando diz, e descereis sobre vós o Espírito Santo de Deus, e recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Porque o Evangelho não está dissociado ao Espírito que inspirou ele, ao Espírito que disse, que derramou sobre Jesus Cristo, sobre o seu ministério, o Espírito que Jesus derramou sobre o seu povo. O reverendo Marcelo Gualberto me falou, contando uma história para nós, um treinamento de liderança, ele disse, olha, uma vez uma moça de uma igreja de vertente pentecostal, cheio de evangeliquez, me chamou para pregar num cursinho de concurseiro. Ela disse, pastor, eu queria que o senhor desse a palavra lá para nós, ministrasse a palavra para a gente lá, vai ter um culto. E ele falou, tudo bem. E ele falou assim, caramba, esse negócio vai dar tabu. Mas ele foi, preparou a mensagem, e ele olhou como é que essa menina se portava no meio dos... E ela falando, ela escolheu umas músicas lá com, tipo, música da harpa, né, do novo canto, né, cantor cristão, as músicas dessas assim, para cantar, e falava, aleluia, glória a Deus, sangue de Jesus te repreenda, está amarrado, essas coisas todas. E ela pegou uma caixinha que era caixinha de oração. Falou assim, meu irmão, coloca aqui seu pedido, nós vamos orar pelo seu pedido. E ela chamava todo mundo de meu irmão e minha irmã. Pastor Marcelo Gualberto disse assim, caramba, ela está fazendo tudo errado. Ele começou a pregar naquele dia. Quando ele terminou a mensagem, ele fez o apelo mais da metade. E ele, assim, desacreditando que poderia acontecer alguma coisa naquele dia. Ele disse que quando ele fez o apelo, mais da metade daquele auditório veio à frente. Então Deus falou ao coração dele, agora você vai perguntar para minha filha o porquê isso aconteceu. E ele foi falar com a moça, o que aconteceu aqui? O pastor, do dia que o senhor falou, que eu te convidei, até hoje, que já eram mais de 3 meses, eu tenho feito jejum todos os dias. Eu tenho orado ao Senhor e buscado pela vida dos meus colegas. Então o reverendo Marcelo Gualberto falou uma coisa importantíssima aos nossos corações. Não são as estratégias. É você e eu cheios do Espírito Santo de Deus. Estratégias mudam com contexto, com épocas, mas pessoas cheias do Espírito Santo sempre são o poder dinamitador de Deus na sua geração. Entender a vocação como alguém que deve ao outro impulsiona as nossas vidas a não nos calarmos. Impulsiona as nossas vidas a não darmos a Deus desculpas. Não é porque você não tem treinamento. Não é porque você não fez teologia. Não é porque a gente vive numa era dessa, você tem que fazer muitos treinamentos. Mas no início desse ano, não que você não deva fazer, mas você não deve dar a Deus
justificativa de que não, eu não tenho nada disso. Eu me lembrei disso nesse ano, quando eu fiz parte de uma turma em janeiro do Movimento Perspectivas. Eu entendi que o jovem de 15 anos que disse eu quero ser um missionário, não podia esquecer do seu voto. Eu entendi, revisitei na minha vida a perspectiva de que Deus, eu estava me acostumando com a religião. Eu estava me acostumando com ir lá na frente da igreja e pregar um sermão. Estava me acostumando em ficar dentro dos padrões do dia a dia, de uma vida de pastor, dentro de uma comunidade de fé. E Deus me relembrou, eu não sou um pastor presbiteriano. Segundo John Wesley, quando perguntado, qual é a sua paróquia, John? Qual será a sua paróquia agora, já que o anglicanismo te excomungou? Ele diz, a minha paróquia é o mundo. Isso serve também para ti, meu irmão, que fica falando toda hora, mas a igreja nossa não sai das 4 paredes. Deixa eu te fazer uma pergunta, você mora na igreja? Acredito que não. Se você é a igreja, se você sai daqui e vai para a sua casa, você já saiu das 4 paredes. O problema é se o seu coração está entre 4 paredes. Se o seu coração está entre 4 paredes, eu finalizo com a fala de Moody. Aliás, de Charles Spurgeon, que dizia assim, todo cristão é um missionário. Não sendo um missionário, ele é um impostor e se tornou um campo missionário. E esse mesmo Spurgeon disse, eu quero e eu oro a Deus para que cada um dos irmãos da minha igreja sintam pelo menos alguns minutos do inferno, que eles saiam daqui, possam entender que tudo que eles têm nas mãos pode ser usado por Cristo Jesus. Afinal de contas, um jovem nas Sagradas Escrituras ensinou para a gente isso. Jesus Cristo chama os discípulos e diz, cadê a comida para o povo? Vai arrumar. Como assim, Senhor? Nós não temos nada. Precisaria do dinheiro de um ano inteiro de trabalho para alimentar esse povo e não vamos conseguir isso não. Jesus diz, vai procurar. Eles então encontraram um jovem, possivelmente um adolescente, que a mãe foi muito precavida, com 5 pães e 2 peixinhos. Se você ainda lembra da sua adolescência, você sabe que na adolescência a gente tem uma fome assim, e só repreendendo, porque só pode ser o devorador. Só com oração e jejum dos pais, mano, porque o negócio é bruto. Esses 5 pães e 2 peixinhos não alimentam nenhuma pessoa. Mas esse jovem entrega nas mãos dos apóstolos. Vai entregar para quem? Isso para Jesus, então entrega para ele. E a grande lição que esse jovem me ensina é aqueles que entendem que são devedores para a sua geração e para onde estão, sabe que tudo que estiver nas suas mãos, eles podem entregar nas mãos de Jesus. Pode ser pouco para você, mas nas mãos de Jesus vai alimentar multidões. Multidões. Se você me perguntar, Julião, qual é o centro da sua história? Para que você vive? Eu vivo como devedor e eu quero pagar essa dívida. Que eu vivo para conhecer Cristo, principalmente para torná-lo conhecido. Isso na luta, isso na rua, hoje na faculdade, antes na escola, por todo lugar, que Deus assim me permitir pisar. Eu falo demais? Eu queria terminar essa mensagem orando por você. Queria que você fechasse seus olhos.
E eu queria orar por você numa perspectiva de que você não espere Deus. Quando você entender vocacionado, não espera que Deus vai aparecer com um anjo para me chamar. Siga a dica de uma missionária chamada Sofia Miller. Ela dizia assim: eu não tive um chamado. Foi nada, uma sarça não queimou para mim, um anjo não apareceu, eu não precisei lutar com anjo, nada disso. Eu li uma ordem e eu obedeci. Nós somos chamados para usarmos tudo nas nossas vidas a serviço do Mestre, para que o reino dele possa se encontrar com o reino dos homens e a partir das nossas vidas transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. E o nome disso é avivamento. Feche os olhos ao Senhor, vamos orar. Deus, eu quero te louvar pela graça, pela oportunidade, pelo privilégio de ser um pecador que compartilha o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque eu não consigo entender o tamanho do seu amor. Eu não consigo entender, ó Deus, medir mesmo, ó Pai, ou compreender as razões, ó Deus, claras do seu amor. Eu sei que o Senhor decidiu nos amar. E um dia o Senhor olhou para um adolescente todo destruído e disse: eu vou mudar a sua vida. Eu vou marcar a sua história eternamente. E eu vou usar você como instrumento nas minhas mãos. E eu quero te louvar porque o teu Espírito me impeliu a dizer sim. A olhar essa ordem e a obedecer, ó Deus. A não virar as costas, ó Deus. Mas entender, ó Pai, que o Senhor fez algo tão importante na minha vida. E essa mensagem, essa boa nova não podia ficar comigo. E que, ó Deus, em cada etapa da minha vida, seja na época que eu usava o violão, na época, Senhor Deus, que eu usava, Senhor, ó Pai, ó Deus, a arte marcial, como atleta, depois como professor, seja hoje dentro da faculdade, seja cada um dos meus irmãos, em qualquer contexto em que eles vivem, Senhor. Que o Senhor nos dê a marca profunda no coração que nós somos devedores e nós temos que pagar essa dívida. E que temos, ó Deus, que entregar nas Tuas mãos tudo que podemos, que conseguimos, ó Deus, ó Pai, na caminhada de ferramenta instrumental, ou nada disso. Que o Senhor nos use simplesmente, ó Deus, na perspectiva de quando o Seu Filho Jesus disse: não tenho medo de falar diante dos governantes, porque eu porei as minhas palavras na vossa boca. O meu Espírito será derramado sobre vocês. Ainda quando as nossas ferramentas, ó Deus, se acabem, nós sabemos, ó Deus, que uma vida marcada por um Evangelho poderoso sempre é movida pelo Espírito de poder que se encontra, ó Deus, nesse Evangelho, que é o Teu Santo Espírito, que é o Espírito de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Move o nosso chamado, para que nós usemos, ó Deus, todos os recursos possíveis para pregar o Evangelho e sanar essa dívida moral que temos para com o mundo. Para que a gente não culpe a política pela corrupção, para que a gente não culpe, ó Deus, o Estado pela violência, mas que nós entendamos, ó Deus, que nós estamos deixando de pagar uma dívida em oração, em pregação do Evangelho, em uma vida, Senhor Deus, vivida e voltada, ó Deus, para Cristo, na transformação das pessoas, ó Deus, ao nosso redor. Move a nossa história e faz a Tua igreja aqui, Senhor, ser surpreendida, Pai, pelo Senhor. Que ao orar ao Senhor, elas, Senhor, possam encontrar-se, como disse, ó Deus, o pensador, que a oração, ó Deus, ó Pai, é o veículo em que a sede de Deus e a sede do homem se encontram. Senhor Deus, que o Senhor molde as nossas vidas, ó Deus, para que tudo
tudo que temos e somos, glorifique o Teu nome, abençoe o Teu povo e transforme vidas, ó Deus, ao nosso redor. Nós somos devedores, Senhor Deus. Eu sou devedor e eu quero pagar essa dívida, para que a minha vida, Senhor Deus, ao final possa dizer como o próprio apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, paguei a dívida, já me é esperada a coroa da justiça. Deus, abençoa o Teu povo, faz o Evangelho sair da cabeça, entrar no coração e impelir a vida deles, ó Deus, ao encontro dos perdidos, ao encontro dos países que ainda não conhecem, ó Deus, a Tua palavra, ao encontro, ó Deus, dos menos favorecidos, dos menos alcançados. Mais do que uma igreja, Senhor Deus, de atividades missionárias, seja uma igreja de vida, de propósito, de coração missionário. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte, ó Deus, de ter sido chamados e vocacionados para, ó Deus, sermos dispenseiros da Tua graça, ministros da reconciliação, embaixadores do reino dos céus, agência do reino. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, para glória, honra e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos ficar em pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, capacitando você a viver o Evangelho do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.